Eu nasci em 30 de janeiro de 1949. Eu entrei na escola em 1956 e daí já começamos a trabalhar na roça, no plantio do fumo. Com 14 anos mudamos de localidade, vamos morar na cidade de Brusque, no bairro Dom Joaquim. Aí com 17 anos eu fui trabalhar com caminhão junto com o motorista para as atividades. Com 18 fui prestar serviço militar, voltando estudando serviço militar, trabalhando com caminhão e ainda estudando, consegui terminar o ginásio. No início do transporte, dos trabalhos, pesou mais para mim, porque eu não podia falhar. Se eu falhasse era um fracasso para recomeço. Então eu tinha que estar firme. Só que depois, passou o período, eles entraram num período mais de empenho, de dedicação, que dependia deles para que o negócio desse certo, né? Quando eu vim do quartel, meu pai comprou um caminhão, aí eu já comecei a trabalhar com o caminhão para pagar aquelas prestações. Falei para o pai que eu queria casar, né? Que eu já estava com 20 anos, 21. A gente se conheceu, o Tarcísio tinha 14 anos e eu também, que a gente era vizinho. A gente praticamente se via de janela. E lá pelos 19 anos, assim, ele me pediu em namoro. Vira e mexe, namoramos 3 anos e meio. Daí resolvemos casar. Em 71 a gente casou e começamos a namorar, na verdade, em janeiro de 69. Quando ele até falou pro pai dele que ele queria casar, como é que eu vou casar, pai, se eu não tenho nada? Ele, quando lembra disso, ele chora. E aí, quando a gente casou, ela foi muitas vezes juntos, até que teve o primeiro filho, né? Aí viajou bastante junto com a gente para fazer a comida, né? No início, a gente dormia no banco. Para poder estender a cama, a gente botava num buraco que tinha nas portas uma tábua. Para estender um pouco a cama, estendia um cobertorzinho por cima. E para evitar os pernilongos, tinha aquele espiral que a gente queimava. Fazia fumacinha para espantar um pouco os pernilongos, para poder deixar o vidro um pouquinho aberto. Aí em 73, quando a Tatiana nasceu, eu já estava com esse caminhão pago. Já estava assim com uma certa segurança. Aí em 74 eu comprei o segundo caminhão. Em 75 comprei o terceiro caminhão, a necessidade de registrar a transportadora. A união faz a força. E eu sozinho, na estrada, eu estava com dificuldade. Nós três irmãos, 2 na estrada e 1 em casa. Então, reforçava muito a possibilidade de sucesso, né? Paguei muito caro porque as decisões pesadas de dizer não, puxar a orelha, mandar embora, era tudo minha. No começo ali, os primeiros 10 anos, o Tarcísio trabalhou muito mesmo, não parava mais em casa. Gente, às vezes ele ficava em casa um dia, às vezes às 4 horas da manhã ele já saía para viajar de novo. Quer dizer, a Tatiana não chegava nem a ver ele. Aí quando ele chegava em casa numa outra viagem, ela se debulhava em choro, porque não reconhecia o pai. Tudo que eu lembro da minha infância já é do meu pai trabalhando como motorista de caminhão, trabalhando fora e sentindo já essa ausência dele ou a gente já convivendo com esses momentos em que ele estava ou que ele não estava em casa. Então, muito do meu tempo se pautava nessa espera, assim. A gente vivia os dias contando a hora e o dia em que o pai iria retornar para casa, né? O pior era quando passava Páscoa, Natal, a gente em casa. Eu tinha meus pais que moravam perto, a avó e o avô, né, a família. Mas eles sozinhos na estrada, nossa, isso dava assim uma tristeza muito grande na gente. Muito grande mesmo. Eu nem sei como eu não morri do coração bom. Tanto é que hoje eu tenho marca-passo, né? Acho que ajudou a enfraquecer um pouco. A Lenir também era muito durona com eles. Levava eles, aí eu não deixava ir na casa dos outros brincar. Tinha que estudar, tinha que acompanhar. E como eu era duro com o pessoal que trabalhava, era com eles em casa. E eu chegava em casa, às vezes, cansado também, exausto, né? E queria ver nada. Aí era um banho, coisa, e também não era todo dia assim, né? Mas pegava pesado, né? O difícil é porque a gente tinha que ser mãe e pai das crianças, né? Ao mesmo tempo.
Então eu era muito rigorosa com as crianças, assim, muito mesmo. Porque hoje eu falo para eles, de repente eu não precisaria ter sido tão durona. Poderia ter sido mais maleável, né? E quando o Vicente nasceu, aí teve um café lá em casa, um pouco antes de nascer ou depois. Aí, porque o pai da Leni era Vicente também é o nome dele, e meu pai é Vicente. Aí chegaram lá, os dois se reuniram e fizeram a proposta. Se der o nome do Vicente, o nosso nome Vicente, nós vamos dar o carinho para levar ele para lá e para cá. Os carinhos, que na época era difícil de comprar, né? Aí foi acertado e ficou o nome dos avós. Foi uma época, assim, acho que muito gostosa, né? Eu, particularmente, vejo que eu fui realmente muito feliz na minha infância, de estar junto com meu pai ali no dia a dia, na oficina, subindo em caminhão. Então, guri pequeno, né? A maior alegria é poder subir num caminhão, mexer com ferramenta e andava para lá e para cá. Tem um pasto nos fundos da casa lá, onde a gente atravessava a pé para ir para a oficina. Então, eu ia para o escritório, voltava, ia para a oficina, voltava nos intervalos das aulas. Era meu playground, assim, minha brinquedoteca na época era isso. Para mim, o melhor momento era o das férias escolares, que daí eu podia, né, teria disponibilidade de viajar junto com eles. Então, 30, 40 dias de férias escolares, era melhor estar junto, viajando no caminhão, embora eu tivesse toda a limitação de viajar, mas era muito bom estar junto ali. A gente conversava, cantava, contava história e compartilhava as preocupações e as alegrias daqueles momentos. Mas o que a gente fazia muito também, a gente vinha para o Mato Grosso nas férias, né? Então, as nossas férias escolares, as minhas férias escolares, eu passei muitos anos aqui no Mato Grosso, até já na adolescência, né? E a aventura de andar na estrada de chão, numa caminhonete, e atola, sabe? E pega chuva, aquela coisa assim da aventura, né? Como criança, adolescente, eu tenho muito vivo dessas lembranças e que foram muito felizes. Na minha visão, desde criança, eu já tinha presente a empresa constituída, né? Já via o meu pai muito à frente dos negócios, pela iniciativa dele da criação, mas via os meus tios também já todos envolvidos e via ano a ano o crescimento da empresa. Então, assim, era um orgulho muito grande em algumas datas comemorativas, e aí também a partir mais da década de 80, quando eles já estavam trabalhando mais de casa, do escritório. Então, nas datas comemorativas, por exemplo, a gente via o pátio com todos os caminhões que já vinham chegando para casa. Então, essas datas comemorativas já ficavam mais alegres e até impactantes para mim, principalmente porque eu via assim, o pátio cheio de caminhões. Então, eu olhava aquilo, para mim era mais palpável, né? Ver todos em casa, os motoristas chegando e se reencontrando com as suas famílias, que estavam na espera também deles chegarem nesses momentos. Quando eu fiz os 65 anos, eu vi nos herdeiros aí na segunda geração a força deles também de continuar com o trabalho, né? E aí, onde que eu me afastei, não quis mais salário da empresa, vamos virar. Não que eu deixei de trabalhar, eu deixei de um empenho e coisa, né? Mas eu não quis mais salário, né? Vamos dar para os meninos enquanto que eles têm força. Depois que eu estou velho que nem eu, não precisa mais dar. E eu vejo que nós da primeira, segunda geração, com o suporte de toda a família, nós estamos muito empenhados em fazer dar certo. E a gente vem dando passos, né? Sucessão não se faz do dia para a noite. Eu tenho muito orgulho do meu pai por toda a trajetória que ele construiu, pelo legado de inspiração que ele deixa em todas as pessoas por onde ele transita, principalmente na gente, né? Eles construíram uma história focada em muito trabalho, muita dedicação, muita honra aos compromissos. E isso a gente vê em todas as pessoas com quem a gente convive. Meu pai é pai, né? Não importa a idade, quanto a gente cresça, não importa a posição que a gente assuma no trabalho, o pai é a referência, né? É a pessoa que a gente liga quando está com dúvida, né? Por mais que talvez nem é um assunto que ele entenda ou que saiba, mas só de ele dizer, vai filho, faz, se tu acha que é certo, faz, ou não, então a minha referência é meu pai.
que às vezes eu brigo com ele sem necessidade. Ele baixa a cabeça e fica quietinho. Mas ele sabe o amor que eu sinto por ele. Muito, 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 muito mesmo. E o respeito também. Nossa. Acho que se não fosse ele, fosse outra e qualquer pessoa assim que estivesse no lugar dele, não teria dado certo. Tarcísio, tu sabes que tu és o meu amor sempre. Tenho só meio coração, mas esse meio que eu tenho é todo teu ainda. Zenir para mim foi um porto seguro. Eu acho que foi acertado assim. Se eu fosse fazer, eu fazia de novo. Mesmo com os tropeços, com as dificuldades, né? Mas eu faria de novo. Tem um detalhe, ele andava com um bloco de cheque no bolso e aqui, ó. E chegava nos postos, os nossos primeiros cheques tinham uma carretinha. Aí eles perguntavam, mas o senhor não assinou? A carreta está com lona ou não? Está com lona, então está assinado.